nessa quarentena. Boa noite, gente. Estou aqui no Instagram também. Nosso papo aí de as segundas-feiras. Tentando colocar uma luz aqui. Como é que vocês estão? Estão conseguindo enfrentar aí essa quarentena? O que vocês estão fazendo de bom? Boa noite, Carol. Tô no Instagram, pessoal do Face. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, um tema que eu gosto bastante de falar, porque eu acredito muito sobre o desenvolvimento e o poder que a autoestima tem na nossa vida. E hoje eu vou focar bastante na autoestima da mulher, tá? Todo mundo sabe que hoje o meu foco aí de trabalho é mais o público feminino, né? E eu venho cada vez mais tentando ajudar as mulheres, não só aqui do Brasil, do mundo inteiro, nesse processo de transformação, né? E a gente vai falar um pouco sobre a autoestima feminina, o quanto que isso é importante, o quanto que é importante vocês terem isso desenvolvido, porque sem ela, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco e deixando algumas coisas acontecerem que não são tão legais para todas nós, tá bom? Então, o tema de hoje, como eu falei, é sobre autoestima, não é? Feminina. Então, vamos começar a falar um pouquinho, né? Conforme as pessoas forem entrando, vão ouvindo. E quem quiser fazer pergunta, depois eu abro para perguntas, tá bom? Se vocês puderem dar coraçõezinhos, compartilhar, eu acho bem válida essa informação. Então, a gente tá separando a luz aqui para ver se fica mais fácil. Eu tô aqui no Instagram, tô aqui no Facebook, então acho que dá para vocês me enxergarem, né? A luz fica muito forte para vocês. Então, lá, gente, vamos lá. Por que eu gosto de falar de autoestima e esclarecer, tá, a questão da autoestima? Porque a maioria das pessoas, tá, elas acreditam que a autoestima é se achar bonita, não é? É achar que tem que se gostar, mas tem que me ver bem, me sentir bem. E às vezes essa visão de autoestima que vocês têm é muito restrita para o que realmente é a autoestima. Porque se vocês entenderem, de fato, principalmente nós mulheres, o que é autoestima, tá? Muitas coisas melhores podem acontecer na vida de vocês. Principalmente a questão do empoderamento, a questão de se colocar no mundo, na vida como um todo, vocês com vocês mesmas, enfim. Então, o que é fundamental, tá? Vocês entenderem sobre autoestima, principalmente nós mulheres precisamos ter a nossa autoestima desenvolvida. Então, eu vou te passar aqui a importância, o que fazer, como não se sabotar nessa questão de autoestima para poder ajudar vocês aí no dia a dia, tá bom? Então, assim, o que é importante para vocês? O que é a autoestima? A autoestima é a nossa capacidade, tá, de nos amarmos de maneira incondicional. O que seria isso? O quanto que eu me amo, independente da situação que nós estamos vivendo, tá? O que seria isso? Se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo mal, se eu acho que eu preciso melhorar, se eu acho que eu preciso me desenvolver, se eu acho uma coisa ou não, independente da situação que eu vivo, ok? Eu preciso me amar de maneira incondicional, tá bom? Então, isso é a questão básica da autoestima. O quanto que eu me amo de maneira incondicional, tá bom? Tô vendo um monte de gente dos Estados Unidos, a Ludmilla, que é uma psiquiatra excelente. A gente precisa fazer uma live, Ludmilla, juntas. Né, você é em LA, em Los Angeles, é uma psiquiatra excelente, gente. Depois sigam a Ludmilla, ela passa dicas também muito bacana. A minha teacher também tá aqui, várias clientes também, mulheres, né, empoderadas. Então, recapitulando, gente, autoestima é a maneira que nós temos de nos amarmos de maneira incondicional, tá? A autoestima, gente, é a maneira, tá, que a gente se olha, é a maneira que a gente pensa sobre nós mesmos, ok? O que eu penso sobre mim?
tá? O que eu acho de mim? Como eu me amo? Como eu me gosto? O que eu me permito sentir? Então, isso é fundamental. Então, assim, se você é uma pessoa que só se acha bonita quando você está maquiada, por exemplo, quando você está se sentindo bem, então você precisa olhar aí melhor a sua autoestima, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza. A autoestima é a capacidade que a gente tem de se amarmos, de nos amarmos incondicionalmente. A autoestima é tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos e sente sobre nós mesmos. Isso é importantíssimo vocês terem esta clareza, tá? Então, o que é fundamental para a gente começar a nos entender e não depender das pessoas para a gente se sentir bem, feliz, enfim. A gente se olhar cada vez mais, né? Eu falo que os nossos olhos, tá? É a nossa janela da alma, né? São as nossas expressões. Então, quantas mulheres deixam de se olhar diariamente, tá? Com esse olhar. Porque quando você começa a se olhar de verdade, quando você consegue se permitir se olhar como realmente você é, como realmente você está se sentindo, você cria a possibilidade de você desenvolver, não é? Aquilo que te incomoda, tá? Então, isso é ter autoestima, é se permitir se olhar, não é? E ver o que você precisa desenvolver e trabalhar em cima disso. Precisa desenvolver e trabalhar em cima disso, tá bom? Então, sempre importante vocês terem essa clareza, tá? Ter essa capacidade de se olhar independente da forma que você está, tá bom? Eu sempre brinco, uso assim um comparativo, que uma das coisas que é bem importante pra gente desenvolver nossa autoestima, que é essa maneira de a gente se amar, independente da forma que vocês estão, é comparar um pouco a gente como um guarda-roupa, tá? Então, a gente tem lá um guarda-roupa e a gente tem tudo ali misturado, as roupas bagunçadas, tal, que é mais ou menos como que é a nossa vida muitas vezes, na correria, a gente tem tá tudo bagunçado no nosso guarda-roupa. Então, se você parar pra pensar, se está tudo bagunçado dentro de você, você não vai conseguir se enxergar, você não vai conseguir se olhar, você não vai conseguir se organizar, você não vai conseguir nada. Você vai tirar uma peça ali, você não sabe nem pra que aquela peça está existindo aí no seu guarda-roupa. Então imagina que o seu interno é ali seu guarda-roupa, que neste momento que você está se sentindo mal, você não tem sua autoestima tão bem trabalhada, é o seu guarda-roupa. Então você vai lá, você vai pegar aquelas roupas que não te servem mais, que são as mágoas, os ressentimentos, aquilo que te atrapalha, e você vai jogar fora, ok? Você vai tirar da sua vida, você vai tirar desse guarda-roupa. Aquilo que está legal, que te serve, então você vai avaliar, você vai manter nesse guarda-roupa. E aquilo que precisa ser lavado, revisto na sua vida, você vai pegar e vai lavar. Então, isso eu sempre comparo, né, com o processo de psicoterapia, que é exatamente isso que a gente faz. As mulheres chegam até mim, muitas delas muito bagunçadas, não é? Por N questões, e aí nós vamos abrir esse guarda-roupa e separar o que serve, o que não serve, o que eu preciso desenvolver, o que eu não preciso, o que eu preciso manter ou não na minha vida. Então, se permitir neste processo, se permitir olhar para si, significa um ato de amor próprio, tá? Um ato de amor próprio não significa ser egoísta, não significa que você só pensa em si e vai deixar os outros de fora, não é isso. Pensar em você, ter a questão da autoestima, significa que você está se colocando sim em primeiro lugar, no sentido de se respeitar, no sentido de saber os seus limites, no sentido de você saber os seus valores, no sentido de você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite, o que te faz bem. Então, assim, ter essa clareza é fundamental para a gente desenvolver a nossa autoestima, ok? Sem a gente ter essa base, a gente não consegue fazer boas escolhas, a gente não consegue se tornarmos, né, empoderadas, a gente não consegue
nos desenvolver como um todo, conquistar, e aí a gente começa a ficar refém de outras pessoas, que aí está ligada à dependência emocional, que eu já venho falando para vocês já há algum tempo, né? Sobre a dependência emocional, não é? Muitas vezes não, a maioria das vezes isso acontece quando a nossa autoestima, ela não está bem desenvolvida, não é? Então, eu sempre falo assim, existem algumas armadilhas que nós caímos, principalmente nós mulheres, para que a gente não consiga desenvolver esta autoestima, ou seja, a maneira com que a gente se olha, a maneira crítica que a gente se olha, a maneira de uma imagem mais negativa mesmo sobre a gente, e isso faz com que a gente não consiga desenvolver a autoestima tão importante e necessária para a gente manter a nossa energia, manter os nossos propósitos, nos respeitar, tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá? Então, assim, quais são as 5 coisas, tá? Que geralmente atrapalha todos nós, né? Especificamente as mulheres aqui, pra gente alimentar nossa autoestima, tá? Primeiro, assim, a mulher, ela costuma muito, tá? Muito se comparar a outra pessoa. Então, a partir do momento que eu fico me comparando a outra pessoa, o que acontece? Automaticamente, eu sempre ou vou me sentir muito diminuída diante dessa pessoa, ou eu vou me achar superior a outra pessoa. Ou seja, não tem uma harmonia. É sempre importante que a comparação, ela não deve ser feita, porque a outra pessoa tem algumas questões especiais, você também tem. Acontece que você não se enxerga. E aí você acha sempre que o outro ou é melhor que você, ou você é melhor que o outro. E isso faz com que você fique se sabotando aí na sua autoestima, você fica aí muito presa a isso, tá? A outra coisa que atrapalha muito o desenvolvimento de autoestima é você ficar esperando a todo momento a aprovação de outra pessoa. Então, assim, eu só vou fazer tal coisa se a pessoa me aprovar. Se a pessoa não me aprovar, eu não me sinto validada, eu não me sinto feliz, eu não me sinto amada, eu não me sinto capaz de fazer algo. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Então, eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer vídeos. Então, se eu ficasse esperando a aprovação de alguém, Fernanda, está legal, não está, não, enfim, se eu ficasse esperando a aprovação do outro, provavelmente eu não continuaria fazendo as lives e os vídeos. Por quê? Eu tenho uma maneira de falar, de me posicionar, de fazer as lives, um exemplo, tá? E de falar também. E para algumas pessoas vão agradar e para outras pessoas não. Ok, tá tudo bem. O importante é que o que eu estou passando, eu tenho total segurança de que eu estou passando informações muito importantes para vocês que estão do outro lado. Mas se claro que a maneira que eu falo provavelmente vão agradar muitas pessoas e outras não, tá tudo bem também. O importante é que eu esteja feliz e consciente e responsável pelas informações que eu estou passando. Quando eu me deparo nisso, eu paro de esperar a aprovação do outro. Claro que eu tenho que fazer tudo com muita consciência e ética. Então, se você fica toda hora esperando a aprovação do outro, claro que com certeza você vai tutibiar aí na sua autoestima, tá? Outra coisa é sempre você esperar mais do outro, tá? Isso também atrapalha muito. Então, assim, a pessoa de repente está num trabalho e ela espera que o outro vai dar aumento para ela. Ela espera no relacionamento, ela espera que o outro vai fazê-la feliz. Ou seja, sai da autorresponsabilidade, joga a responsabilidade para outra pessoa, tá? E, claro, às vezes o outro não consegue entender sua expectativa, muitas vezes o outro ele não consegue entender do que você quer passar, não consegue entender, e você espera sempre do outro. E aí a pessoa não vai te atender, automaticamente você vai ficar mais sentida com relação à sua autoestima, e você vai ficar mais caidinha, não é? Outra coisa que é muito importante também, que as mulheres geralmente fazem, é entrar muito na competitividade. Elas ficam competindo muito umas com as outras, e com os homens também, mas ficam competindo muito umas com as outras, muito. Automaticamente, ela gasta toda a energia dela na competição. Então, assim, eu tenho tal roupa, então a outra pessoa não tem, eu vou lá e compro uma outra roupa. Ou seja, ela perde a individualidade dela, ela perde a personalidade dela, com o intuito de competir com uma outra pessoa, justamente para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir importante. Ou seja, ela entra na competitividade. E
E isso, né, não vai te levar a lugar nenhum. Outra coisa também, né, a quinta autossabotagem aí no processo de autoestima é a pessoa não se sentir capaz. Ela não se sente capaz de conquistar uma outra pessoa, um trabalho, um sonho de realização. Ela não se sente capaz. A partir do momento que a gente não se sente capaz, a gente se coloca lá embaixo. Então, a autoestima, ao invés de estar assim, né? As mulheres empoderadas, as mulheres que eu atendo, por exemplo, todas empoderadas, que esse é meu foco, ajudar as mulheres se sentirem empoderadas, né? Serem protagonistas das vidas delas. Elas se sentem mais assim, não é uma questão de arrogância, mas elas começam a ficar caidinhas assim, começam a atrapalhar. Então, vamos recapitulando. Quais são as 5 coisas, né? 5 características que as mulheres fazem, 5 hábitos, né? Vou falar hábito. Quais são 5 hábitos que as mulheres fazem, ok? Para se auto-sabotar no processo de autoestima delas, que atrapalha muito. Primeiro, ficar se comparando com outras pessoas, ou fica esperando a aprovação de outras pessoas. Ela fica esperando demais do outro, ok? Tirando a sua autorresponsabilidade. Ela acha que não é capaz e ela é muito competitiva, ela entra na competitividade. Ou seja, se você tem algum desses hábitos, preste bastante atenção. Você precisa melhorar aí o seu desenvolvimento na sua autoestima, ok? Porque com isso você não vai conseguir desenvolver. Você sempre vai ficar nessa angústia, eu não me amo, eu não consigo, ou seja, se vitimizando a todo momento. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nos sinais da autoestima de vocês. Ah, Fernanda, mas tudo bem, você falou tudo isso, mas eu não consigo me amar, né? Então, porque muitas vezes, gente, as pessoas acham assim, só porque eu coloquei uma roupa legal, só porque eu consegui fazer uma atividade física, só porque eu li um livro, só porque isso e aquilo, minha autoestima está ótima. Mas às vezes você vai conversar com a pessoa e ela não tem aquilo desenvolvido dentro dela, ela está triste, não que não possa ficar triste, porque tristeza são sentimentos que todos nós sentimos, mas assim, a pessoa, ela não, de fato, ela não se sente pertencente ao mundo dela, ela não se sente capaz, ela não se sente empoderada, ela não se sente segura para desenvolver e enfrentar qualquer tipo de dificuldade na vida dela. Então, se você se sente insegura, incapaz, se cobrando demais, se você se sente muito pressionada, acha que tem que dar conta de tudo a todo momento, se você se sente abusada pelas pessoas, ou vive de aparência, se você se sente assim muito, eu não consigo, eu não gosto, nada te agrada em você, você se olha no espelho, nada te agrada, você não gosta do seu comportamento, você não gosta da maneira que você fala, enfim, isso significa que você precisa olhar um pouco mais para você, entender como você funciona, entender quais são suas características, entender o que te faz feliz, entender a sua estrutura de personalidade, entender o que realmente você quer para sua vida e se permitir a isso. Então, quando vocês começam a se olhar, se perceber através do autoconhecimento, ou seja, através da psicoterapia, através desse mapeamento, através desse dessa identificação, vocês têm a oportunidade, claro, não é? Tem essa oportunidade de vocês se desenvolverem. Porque elas não acham, se sentem capazes, não é, de enfrentar aquele mundo ali, ela acha que ela não tem força, e nós temos sim forças, nós temos que ter estrutura emocional, a gente tem que nos conhecer como a gente funciona. Uma das coisas que eu falo muito para as mulheres que eu atendo, se vocês se conhecerem, e isso depende da estrutura emocional que você tiver, eu sou insegura, você tem um histórico difícil, você é dependente emocional, ou codependente, enfim, como é que eu funciono
funciono? Como eu sei quem eu sou? Quando você sabe como você funciona, aí fica fácil, gente. Aí é um mapa. Aí você vai trabalhando na terapia, você vai se descobrindo e você vai, né, vai desenvolvendo as ferramentas para você se fortalecer. E aí, não é porque você tem 2 filhos você não pode se separar. Não é porque você está passando por uma dificuldade que você não pode enfrentar e vencer. Não é porque você está passando por um momento desafiador na sua vida que você não pode encarar, né? Não significa que você não tem que se acolher. Então, por isso que o suporte emocional é fundamental. Aproveitar que a Ludmilla tá aqui no Instagram, é uma psiquiatra, gente, excelente, sigam ela depois, eu deixo aqui depois para vocês seguindo, dicas maravilhosas. As pessoas têm muito preconceito com relação à medicação, mas é muito importante, eu vejo com as minhas clientes que muitas vezes é necessário sim fazer uma avaliação médica, né? Porque quando a gente faz uma avaliação médica, quando eu acabo encaminhando, quando eu acabo encaminhando a mulher para esse nível, e às vezes, muitas vezes, uma autoestima muito baixa, uma fragilidade emocional, estrutura psíquica muito frágil, precisa de um trabalho entre psicólogos, uma equipe multidisciplinar, uma médica que tem uma visão mais humanizada. O caso da Ludmilla, eu vejo o trabalho dela, ela tem esse lado mais humanizado. Isso vai fazer com que te acolha. Então, às vezes a pessoa tem um preconceito de que vou tomar medicação errado, vou fazer terapia pra doida, é porque eu não consigo, eu não sou capaz. Não, gente. Então, quando você tem uma autoestima bem desenvolvida, você pede ajuda, você tem a humildade de pedir ajuda, você vai lá, o que eu preciso fazer para melhorar, para me desenvolver? Porque quando você pede ajuda para nós profissionais da área da saúde, principalmente a saúde emocional, vocês estão isso significa que você se ama, isso significa que você está se dando oportunidade. Então, esse autoconhecimento é fundamental para vocês, tá? Desenvolverem a autoestima de vocês. E nós mulheres somos sim muito cobradas, não é porque você não trabalha que você não é cobrada, não é porque quando você trabalha muito você não é cobrada. Nós somos cobradas por todos, inclusive por nós. Né? Eu tenho que dar conta disso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, até cansa, né? Se eu fizer uma lista, tenho, não tem nada. Na verdade, a gente tem que, na verdade, nos dar a oportunidade, não é? De se conhecer, de se permitir, né? E outra, gente, a gente pode mudar, né? Conforme os anos vão passando, as nossas experiências também, a gente vai vivendo, se transformando com os nossos objetivos. Por isso é tão mágico assim o autoconhecimento, porque quando eu sei onde eu fico ansiosa, onde eu fico triste, onde eu fico me sinto pressionada, onde eu me sinto insegura, onde eu me sinto segura, quando eu sei o que me aciona, quais são os meus estímulos, gente, a gente tem a nossa vida aqui, ó, na palma das nossas mãos, tá? Fica mais fácil. E nós, profissionais, ajudamos vocês nesse sentido. Então, todos nós que trabalhamos com a saúde mental, gente, com a saúde psíquica, que pra mim todo mundo tem que investir, eu sou suspeita em falar disso, é tão mais gostoso quando a gente sabe, as pessoas com quem convive comigo sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que, não é que eu justifico tudo, tá, gente? Mas eu sei exatamente o que me levou a sentir tal coisa, o que me deixou ansiosa, o que me deixou assim, me deixou assado, porque eu faço uma avaliação tão grande dentro de mim, um hábito tão gostoso pra mim, porque me dá um mapa, e aí eu já sei o que fazer, e isso, claro, acaba abaixando o meu nível de ansiedade, faz eu ter ações mais rápidas, mais eficazes, e se eu errar também, eu vou avaliar esse erro, e ver o que me levou a esse erro, e é isso que eu ensino as minhas clientes, né, a pensar, a lidar com as emoções cada vez mais, porque é o que eu sempre falo, sentir a gente vai sentir, a diferença é como a gente lida com tudo isso, tá? Então, gente, autoestima é fundamental, vocês têm que investir no autoconhecimento de vocês, vocês têm que se permitir se olhar todos os dias, o que eu gosto, o que eu não gosto, tá? O que está me atrapalhando, e vocês precisam aprender a se amar independente da maneira que vocês estão, se acolham, se coloquem no colo, se permitam, sabe se permitir de um dia eu vou me maquiar, um dia eu não vou me maquiar, quem me conhece sabe, o máximo que eu passo é um batom, um lápis no olho, não sou uma pessoa que me maqueio. Por uma questão de hábito, talvez, enfim, mas acho lindo quem se maqueia também, não tem problema, o importante é você estar, se acolher,
ok, mas não se conformar com a vida com que vocês estão. Se vocês estão em sofrimento, se vocês não estão felizes, se vocês não estão bem, vão buscar autoconhecimento, vão investir no processo de psicoterapia. Ela se encontra, ela investe no autoconhecimento dela. Ela perguntou assim, a Jocely, existe algum exercício diário que ajude nessa questão de empoderamento? Sim, inclusive tem novidades por aí com relação ao empoderamento, tá, gente? Semana que vem, né, tem uma surpresa para vocês, mulheres. É assim, o mais importante é você se permitir todos os dias, eu sempre dou essa orientação, todos os dias, tá? Um exercício assim básico, todos os dias, se vocês se permitirem, pode ser no banho, quando acordar, enfim, vocês se permitirem se questionar como vocês estão se sentindo, quando vocês acordarem, tá? Tem alguns rituais, né? O ritual da manhã, tá? Mas na hora que você acorda, como é que você está se sentindo? Cabisbaixa, triste, feliz, alegre? Como é que você está se sentindo? E aí, na hora que você vai lá dizer, né, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo feliz, enfim, quando você descreve esse sentimento, independente do sentimento que você está, ou a sensação que você está, quando você for se olhar no espelho, na hora que você acordar mesmo, tá? Quando você, a primeira vez que você se olhar no espelho, você vai se olhar e vai dizer, o meu dia vai ser produtivo. O meu dia vai ser uma grande oportunidade de eu desenvolver minhas habilidades. Eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, como eu estou, não estou feliz com tal coisa, com tal situação, mas vou me permitir a melhorar, vou me permitir olhar esse lado, mas independente da forma que eu estou, eu me amo e me aceito. Então, ter a sensação de como você acorda, se olhar no espelho, fazer ali, fazer exatamente isso, tá? Se olhar e realmente profetizar o seu dia. Eu me amo, eu me aceito, independente da situação que eu estou sentindo ou vivendo. Eu tenho habilidades, eu me amo, me aceito e me perdoo. E eu tenho um dia inteiro para desenvolver aquilo que eu acho, que eu acredito que eu preciso desenvolver e para alcançar meus objetivos, me respeitando, me acolhendo, colocando os meus limites. Então, quando você faz esse exercício do espelho que eu falo, né, esse exercício do espelho, faz você já ter aquele empoderamento, ou seja, ter a apropriação do seu dia. Quando você começa a ter a apropriação do seu dia, isso já é um passo para a sua autoestima, tá? Esse é o primeiro exercício. E durante o dia, tudo aquilo que vocês não gostarem, não se sentir bem, vocês se permitirem, ok, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que olhar mais pra mim, aquela pessoa me deixou chateada, por quê? O que eu posso fazer para transformar? Tenho que fazer? Não tenho que fazer? Eu gostaria de ser mais amada por aquela pessoa, ou mais querida no meu trabalho. Se questionar por que eu não sou tão querida, que é um direito da pessoa não querer gostar tanto de você assim, respeitar a outra pessoa e olhar por que aquilo te incomoda tanto, que são os questionamentos. Quando você olha, mas não como forma de julgamento, mas como forma assim, eu não gosto tanto de mim por conta do meu cabelo, ok. Como que é pra você lidar com aquilo que te incomoda? E aí que tá a questão da autoestima. Quando você se permite, aquilo me incomoda. Ficar com o cabelo assim me incomoda. Por que te incomoda? Porque eu não me sinto tão bonita. Ok, qual o problema de não se sentir tão bonita naquele dia? O que você está fazendo para se sentir bonita? Quando você começa a fazer esse jogo de perguntas e respostas, também vai te ajudar no seu processo de autoestima. Tá bom, Jocely? Eu acho que eu te respondi a pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta sobre autoestima na mulher? Tão importante para todas nós, realmente dá aí o empoderamento, realmente faz a gente ser a protagonista das nossas vidas, que é fundamental, né, gente? A gente tem que se permitir. Não significa que a gente é melhor que o outro, como eu falei, mas a autoestima leva a gente para um próximo nível. É muito bom se aceitar de maneira incondicional. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Vocês têm?
Legal, te respondi, né, Jocely? Às vezes trava um pouquinho a live, né, gente? Há muita gente em casa agora, dessas coisas de internet, às vezes, né? Então pode perguntar, Carol, se tem uma dúvida, pode perguntar. Carol aqui no Instagram falou, tem uma dúvida, é só perguntar. Gente, vale lembrar que os meus atendimentos agora são 100% online, independe de onde você está, dá pra fazer o atendimento comigo, tá, gente? Me chama inbox, que a gente conversa. Tem aí uma agenda, mas a gente tenta encaixar e atender vocês de todas as maneiras aí, tá bom, gente? Eu tô com alguns sistemas de plantões, eu tenho alguns horários de plantão por conta até do Covid, tá? Tem algumas pessoas que eu tô fazendo um trabalho bem específico. E, gente, eu tô subindo, tá? Eu tô subindo as lives no meu canal do YouTube. Eu subi, acabei de subir de inteligência emocional que eu fiz semana passada e essa eu vou subir também. Como estimular um parente que está sem vontade de se apegar a algum hobby, atividade e parece não entendi. Está com depressão. Então, Carol, é que tá. A depressão, ela precisa... Primeiro a gente precisa identificar se realmente é depressão. Muitas vezes a pessoa acha assim, é depressão, né? Primeira coisa, fazer uma avaliação médica, tá? E a melhor pessoa para diagnosticar depressão, gente, é psiquiatra, tá? É um psiquiatra. Eles são especialistas na saúde mental. Que na minha live estava a Ludmilla, que é uma psiquiatra, como está todo mundo online, ela faz atendimento online. Fazer uma avaliação de como está a minha saúde psíquica, tá? Só eles podem diagnosticar se é depressão ou não. Automaticamente, essa pessoa precisa fazer um acompanhamento psicoterápico com uma psicóloga. Às vezes a depressão, dependendo, ela precisa entrar com a medicação, porque a depressão tem uma questão que, se não entrar com uma medicação, ela não consegue ter os estímulos para conseguir sair sozinha, então ela precisa de um acompanhamento médico e psicológico, tá? E aí, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro passo. E aí, com essa avaliação e com essa equipe multidisciplinar, a gente consegue ajudar esse cliente neste momento. Mas como estimular um parente, é que assim, eu não sei o grau, né? Então, assim, existem várias maneiras de estimular, porque a questão não é estimular, a questão é entender a pessoa que está com essa questão de depressão, mostrar para ela a importância de um acompanhamento. Não é? Isso é mais importante, que ela precisa fazer um acompanhamento médico e psicológico e automaticamente trabalhar esses pontos, desenvolver a autoestima dela, tem que ver se tem uma questão hormonal, tem muitas coisas envolvidas. Então a sugestão é apoiar, falar, olha, eu entendo que você está passando por um momento muito desafiador, não está bacana, mas vamos lá, vamos tentar fazer um exercício, respeitar o ritmo também dessa pessoa, conversar, né, com essa pessoa se ela te der espaço, indicar lives para essa pessoa, dar estímulos no sentido de apresentar questões, mas assim, a depressão ela precisa de um acompanhamento médico e psicológico. Então o que você pode é apresentar essas possibilidades para essa pessoa e ela também tem que querer se ajudar, gente, porque não adianta, tá? Por isso que eu falo, o pedir ajuda significa amor próprio. Muitas vezes a pessoa que não tem amor próprio, ela não pede ajuda. E aí, se ela não pede ajuda, como é que ela vai fazer? Né? Eu tava vendo um filme, acho que não sei, foi um seriado, estava passando algumas passagens bíblicas, né, e tem muitas coisas interessantes na Bíblia, né, no sentido, eu não tô falando de religião aqui, pelo amor de Deus, tá, mas assim, uma coisa interessante que, acho que tem uma passagem que Jesus, né, diz pra, eu acho que é pra Maria Madalena, gente, fala assim, né, que ela estava ali pedindo ajuda, ele falava, os apóstolos diziam, por que você não ajuda a Maria Madalena? Aí ele fala, Jesus falava, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, para quem pede ajuda. É igual a gente, nós psicólogos, nós psiquiatras, nós profissionais, professores, a gente só consegue ajudar quem quer ajuda, quem pede ajuda e quem se disponibiliza a fazer, né, e seguir as nossas orientações de maneira que estão passadas. Então, senão, isso não vai acontecer. Então, assim, é um caminho, a gente ajuda,
A gente tá ali, a gente vai dar a mão, vou dar o apoio, mas a pessoa precisa, claro, também se permitir. Mais alguma dúvida, gente, sobre a questão da autoestima? Lembrando, é a maneira como a gente se vê de maneira interna, tá? Não é externa. Ah, passei um batom, tô linda. Tá, e quando você não está tão linda assim, tão produzida, você também se ama, você também se sente bem, você também se permite? É aí que é a comparação, questão de autoestima, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, uma amiga minha é tão magra, ela é tão acima do peso, e ela tem uma autoestima, ela põe um top, ela põe uma roupa assim. Às vezes, aparentemente, ela tem uma autoestima lá embaixo, mas você vai conversar com essa pessoa, ela não tem. Então também, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente classifica. A pessoa tem uma autoestima, tem um astral, muitas vezes o interno dela não é isso, tá, gente? Então, eu acho que é interessante a gente se olhar cada vez mais, tá bom? Mais 2 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Gente, a novidade que eu vou trazer pra vocês é bem legal. Bem legal pra vocês, mulheres, esperem. Uma coisa pensada com muito carinho e feita com muito carinho para todas vocês. Segunda-feira eu vou falar na minha live especial para mulher. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Acho que ficou legal, né? Então a gente vão acompanhando meu feed, vão acompanhando meu stories. Se alguém tiver dúvida de atendimento, lembrando que tá 100% online. Seja o coaching ou seja a terapia, sugestões, me mandem aí também que a gente vai ajudando. Outras coisas também que as pessoas me perguntam, eu não quero deixar passar aqui. Ah, Fernanda, quanto tempo demora pra eu ficar feliz? Quanto tempo demora pra eu me autoconhecer? Gente, não dá pra gente saber o tempo, sabe por quê? Porque a gente tem uma estrutura emocional, a gente tem um histórico, a gente tem as questões, e eu não posso comparar, essa cliente é mais rápida, essa cliente não é rápida, porque eu tenho que respeitar o limite da pessoa, o perfil da pessoa, eu tenho que respeitar o histórico dessa pessoa, as vontades, o livre-arbítrio dessa pessoa. Eu só consigo ajudar essa pessoa na medida que ela se permite e coloca em prática. Mas tem coisas, decisões que são difíceis de ser tomadas, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui. O desenvolvimento da autoestima, ela é construída no dia a dia, é no hábito, tá? Tem pessoas que têm uma estrutura emocional, ela já vem com uma estrutura melhor de uma maneira que é mais, vamos dizer assim, usar uma palavra mais didática aqui, mais fácil para desenvolver. Outras têm um histórico muito mais delicado, então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Então não é um passe de mágica, é muito trabalho, é muita disposição, é muita energia, mas que vale muito a pena, porque pensar que a gente tem que se amar de maneira incondicional significa que vocês vão se colocar em primeiro lugar, se respeitar e ser feliz, independente de qualquer pessoa e de qualquer situação, ajuda muito. Comece e você não vai querer parar mais as sessões. Ah, Luciana, obrigada. A Luciana, lá no Facebook, ela colocou: comece, você não vai querer parar mais as sessões de tão bons resultados que traz. É exatamente isso, porque na medida que você vai se conhecendo, gente, você vai se descobrindo, não é uma dependência da terapia, mas você vai se descobrindo, vai facilitando, entende? Aquele sofrimento que você tem às vezes de uma semana, você consegue resumir aquilo em uma sessão, né? Não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai tomar ações que não são tão boas pra você, mas tem alguém ali te ajudando nesse sentido, tá bom, gente? Vou atender mais 2 pessoas ainda hoje, então eu vou desligar aqui e qualquer dúvida vocês me mandam inbox, tá? Beijo, foi um prazer estar com você essa noite.